Tudo sobre embargo de declaração, parte 2. Bem-vindos, bem-vindas ao Compartilha Direito, aqui é o professor Bruno Ruzon e eu estou falando sobre embargo de declaração. Resolvi falar sobre processo, que é um tema muito importante, inclusive para advogados que atuam na área do direito do consumidor, meus colegas aí, né? Se você não sabe usar o processo, você vai ter dificuldades para obter justiça para o seu cliente. E daí também eu estou aqui me espelhando nos meus colegas, né? Ana Luísa, por exemplo, tem lá uma série sobre reforma tributária que eu recomendo para vocês, são vários episódios. Recentemente o Luiz fez também parte 1, parte 2 sobre PAD bobinho, que eu achei super legal. Então, né, me espelhando um pouco nos colegas, resolvi fazer duas partes aqui. E a parte 1 já está disponível, você pode olhar lá a parte 1 sobre embargo de declaração, e essa é a parte 2, em que a gente vai se aprofundar um pouco sobre algumas questões, certo? O primeiro ponto que eu queria destacar com você é a importância estratégica dos embargos de declaração no processo. Porque veja, como ele versa sobre vícios de fundamentação, né, é importante a sua oposição para você deixar cravado no processo uma eventual nulidade. Porque veja, se uma decisão ela é incompleta e você tem algum argumento seu que não foi analisado, e o que acontece muito hoje em dia, você deve ficar esperto com isso, às vezes você alega um precedente, uma súmula, e o magistrado ele não se reporta a ela ou julga a causa sem levar em consideração esse precedente. Isso hoje no nosso sistema é algo muito sério, porque um juiz só pode divergir de um julgado, de um precedente dos tribunais superiores, se ele demonstrar uma distinção daquele caso ou uma superação do entendimento. Então, é esse o ponto. Você faz o embargo de declaração e já coloca ali uma situação de nulidade daquela decisão. E quando você for ascendendo nas instâncias, você vai alegando sempre, né, uma nulidade, uma violação ao artigo 1022, e você pode alegar essa violação não só perante o Tribunal de Justiça, mas também perante o STJ e o STF. E é uma matéria, veja, de direito, é uma matéria processual, que você não vai se deparar com uma súmula 7, por exemplo, quando você está manejando um recurso especial. O importante é que você se lembre, sobretudo quando se trata de omissão, é que você deve demonstrar a relevância daquela questão. Veja, presta atenção nisso. Não adianta apenas você falar, omitiu-se em relação ao argumento X, omitiu-se em relação à prova Y. À luz da jurisprudência do STJ, é importante que você demonstre a relevância e o mais fundamental, que aquele argumento ele tinha condições de modificar o resultado desse julgamento. Então entenda isso, não adianta falar, o juiz omitiu-se sobre o ponto X. É necessário que você diga e demonstre que essa omissão ela é relevante, que ela te traz um prejuízo e que inclusive era possível que uma vez sanada essa omissão, o resultado do julgamento fosse outro. Então esse é um ponto bem importante. Uma outra questão fundamental, quando a gente vai falando mais sobre recursos aos tribunais superiores, é que se você não embargar de declaração, você não vai ter sucesso no seu especial e nem no seu extraordinário. Porque veja, os tribunais, através da jurisprudência defensiva, criaram um requisito que é o do pré-questionamento. Então é fundamental que você pré-questione a matéria, e você faz isso através do embargo de declaração. Daí você vai falar assim, mas professor Bruno, eu fiz o embargo de declaração e o tribunal se negou a corrigir ou integrar a decisão. Cara, isso não é um problema, porque hoje, graças ao artigo 1026 do CPC, se você trouxe a matéria nos embargos de declaração, considera-se o tal do pré-questionamento ficto, e você vai conseguir ter aquela matéria discutida e debatida perante um tribunal superior. Entenda isso, meu querido e minha querida estudante de direito, advogado. Você precisa pensar o processo numa perspectiva ampla. Você tem que pensar o primeiro grau, mas você tem que pensar também o segundo grau e também os tribunais superiores. Se você hoje ainda está olhando só para o seu juizinho aqui da comarca, cara, você está pensando pequeno. Então é importante você compreender o embargo de declaração não só para o juiz aqui de primeiro grau, mas o papel dele perante um tribunal de justiça e perante os tribunais superiores. Lembrando, no que tange aos tribunais de justiça, lembre-se que os julgamentos são colegiados.
O embargo de declaração, bem elaborado, pode sim despertar uma modificação no julgado. E aqui eu trago um último ponto sobre o embargo de declaração. Embora ele não tenha o efeito infringente, né, é possível sim que, através do julgamento de embargos, eu modifique o julgamento. Então, os efeitos infringentes não são, né, o objetivo dos embargos, mas isso pode acontecer. Lembrando ainda que os embargos ele interrompe o prazo para outros recursos, ou seja, outros recursos. Se eu tenho uma decisão saneadora e eu estou embargando de declaração dessa decisão saneadora e, por exemplo, há um prazo para rol de testemunhas, você deve cumprir esse prazo, né? Deve protocolar o seu rol, independente dos embargos de declaração que você opôs, independente do julgamento desse embargo de declaração. Não esqueça disso, a interrupção é dos prazos recursais. Era isso que eu tinha para falar sobre embargos de declaração, espero que você tenha curtido esse vídeo, dá o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outros colegas, porque é muito importante a gente levar o conhecimento para as pessoas. Um forte abraço e até mais.